Moradores de condomínios populares de Votorantim estão reclamando do valor abusivo do IPTU. Olha que absurdo! Em 2 residenciais, os valores chegam a ultrapassar R$1.000 para um imóvel de apenas 47 metros quadrados. O que é que você acha? É notícia do povo, então manda pro ar. Adquirir o apartamento próprio foi a realização de um sonho para a Indiara. Moradora de um condomínio no Jardim Novo Mundo, em Votorantim, há 1 ano, ela paga mensalmente as parcelas do imóvel de 47 metros quadrados, além de várias outras contas já inclusas no orçamento familiar. O que ela não esperava era o valor exorbitante do IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. R$ 1.003,65, uma quantia totalmente fora do planejado. Eu tenho amigas que moram em apartamento também maior do que o meu e não vem nem R$150. E esse não é um problema exclusivo dela. Tatiana também mora no mesmo condomínio há 2 meses e esperava um imposto no valor máximo de R$300, mas terá de pagar um valor quase 3 vezes maior. Nós fomos até a prefeitura, o síndico participou de uma audiência e eles ficaram de estar revendo isso. Porém, a resposta que nós precisamos, eles falaram que só o ano que vem. E o problema não acontece em um único bairro, não. No Vossoroca, esta é a 2ª vez que Lucas paga o imposto desde que se mudou para este apartamento de aproximadamente 45 metros quadrados. Do ano passado para cá, ele e a mulher foram surpreendidos pelo aumento de quase R$100 no valor do IPTU. Juntando a minha renda com a renda da minha esposa, mas assim, tem que pagar móveis, os gastos com ela, com o bebê, então pesa no final do mês. Claro que pesa. Essa é uma questão difícil mesmo de entender. A repórter Amanda Campos realizou a reportagem pela manhã e está ao vivo com a gente em Votorantim. Você tem a resposta da prefeitura aí, Amanda? Boa tarde. Tenho sim, Barazal. Boa tarde para você e para todos que acompanham Manchetes Noticidade. Como você disse, hoje de manhã eu e o cinegrafista Eduardo Bartels conversamos não só com esses moradores, mas com vários outros aqui da cidade. A maioria tem um apartamento entre 45 e 47 metros quadrados e recebem o IPTU com valor de mais de R$1.000. Nós conversamos com a prefeitura e, de acordo com a Secretaria de Finanças, esse é um valor que está dentro da legislação, que respeita o Código Tributário e também a planta genérica de valores. Mesmo assim, o prefeito de Votorantim, o Fernando de Oliveira Souza, informou que pretende enviar para a Câmara ainda esse ano um projeto de lei que pretende rever esses valores do IPTU. De qualquer maneira, caso ele realmente envie esse projeto, ele só vai ser revisto e repassado para os moradores o ano que vem. Este ano, os moradores aqui de Votorantim ainda vão ter que pagar esse valor exorbitante do imposto. Barazal, eu volto com você aí no estúdio. Tá bom, Amanda. Muito obrigado pelas informações. Esse é um assunto que sempre gera perguntas no quadro Direitos do Consumidor. Por isso, o advogado Plauto Roto, você está aqui. Como Tudo vai? bem, Barazal? Tudo bem, Plauto? Quanto problema aí, não? Nossa, ô Plauto, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Não está bem para esse pessoal, não. Sabe qual é a reclamação desse pessoal? Eles têm razão? Sabe qual é a reclamação? Eles têm razão? O negócio é o seguinte, eles estão pagando o IPTU de mais de R$1.000 com um apartamento de menos de 50 metros quadrados, sendo que na cidade tem condomínios de luxo que o condomínio é 300 conto, 350, ou não é? Qual que é o critério disso aí, né? Ou não é? Casas de condomínio de luxo que o condomínio é 300, 400 reais. Casas de bairros muito maiores também, 300, 200 reais, sei lá. Desculpa, eu falei condomínio, né? Condomínio. Na verdade, IPTU deve ser um pouco mais, eu fiquei meio revoltado. Mas fica não, Barazal? Mas é pra ficar revoltado, não, condomínio não, desculpa. Mas o IPTU não chega, talvez, na proporção do imóvel. Claro que não é a mesma proporção, não é a mesma razão, né? Barazal, tem que... A prefeitura, qualquer prefeitura, ela tem que ter um parâmetro, né? Proporcional à questão. A base é a inflação, né? Ou seja, aleatoriamente a prefeitura, ela retira um reajuste sem ter pelo menos a base da inflação, aí realmente é exorbitante. E vou te falar uma coisa ainda, o Barazal. Isso aí cabe uma ação coletiva lá no Votorantim, viu? Era isso que eu ia perguntar. A Amanda disse que na resposta da prefeitura vai ficar assim esse ano, mas aí é tudo bem? Não, negativo. Aí os moradores têm que mobilizarem. Tem que entrar com uma ação coletiva contra a prefeitura. Inclusive pedir até uma liminar para barrar
Isso aí é exorbitante. Até comentei com você antes no intervalo, né? Mais caro que na Praia Grande, que lá os condomínios são absurdos lá, né? Os o IPTU também, lá, né? Também. Na Baixada é absurdo mesmo. Deixa eu ver se tem pergunta para o Plauto aqui sobre IPTU. Você pode enviar sua pergunta pra gente, tá? O nosso telefone vai aparecer aí. Ô Plauto, André Silva de Votorantim. Plauto, não concordo com a cobrança do meu IPTU. Posso entrar na justiça contra a prefeitura? Obrigado. Então, você respondeu para aqueles moradores, mas em qualquer outro caso é possível também, sim, né, Plauto? Deve sim. Porque é somente nessa maneira, provocando o judiciário, que daí sim a gente vai conseguir melhorar alguma coisa. Plauto, sou Jefferson Matos de Alumínio. Deixei meu IPTU atrasar e não me liguei nisso. Não fui avisado, segundo ele. Tenho como negociar a dívida pedindo o estorno dos juros, Plauto? Sim, hoje em dia tudo é negociável, né? Ainda mais essa questão aí econômica que o país enfrenta. Então vale a pena sempre ter o setor dívida ativa aí das prefeituras e tentar essa negociação. Plauto, eu quero pagar a dívida do IPTU, mas sempre espero uma anistia da prefeitura, pois quase sempre isso acontece. E é verdade, né? Agora ele está dizendo aqui, não concordo em parcelar a minha dívida e no fim do ano a prefeitura anistiar os devedores. Isso é justo, Plauto? Robson de Oliveira de Mairinque. Isso aí, na verdade, pode ser imoral, mas muitas vezes não ilegal. Né? Mas a questão de anistia também tem alguns critérios. É muito difícil ter anistia no mesmo ano que se deve IPTU. Tá certo. Ô, Plauto, uma perguntinha, que tem muita gente ligando para a nossa redação, está um pouco fora do IPTU, mas também serve, porque é muito recente. Essa questão do FGTS inativo, não é? A questão do saque aí, Isso, né? muita gente foi lá fazer a consulta e percebeu que não tinha o depósito, ou seja, ele tinha até, de repente, o direito, por tempo de trabalho, de CLT, mas como a empresa não fez o depósito, evidentemente que o banco fala assim, não tenho dinheiro, eu não posso liberar, né? Exatamente, Parazão. Não tem milagre. Aí nessa questão, a responsabilidade realmente é da empresa, o depósito, tá? Então, o trabalhador, ele tem que ir na agência da Caixa Econômica Federal pedir um extrato analítico. Qual a diferença do extrato analítico com aquele que você retira lá no caixa com o cartão cidadão? Ele não é detalhado com o cartão cidadão, né, geralmente. Então, peça-se o extrato analítico. Lembrando também o seguinte, verificado isso aí, o trabalhador tem o prazo, né, de 2 anos para entrar com a ação, né, fora alguma coisa atrelada ao FGTS. Se for pura e exclusivamente o FGTS, é até 5 anos. Certo. Então, às vezes as pessoas confundem esses prazos aí. Se for alguma coisa atrelada ao FGTS e outras verbas, aí são 2 anos do término do vínculo. Caso contrário, se for só do FGTS, são 5 anos. Legal. Então, se você foi lá e não teve o dinheiro porque a empresa não depositou, é possível procurar um advogado, né? Exatamente. Um advogado de confiança. Eu fiz a consulta do meu FGTS inativo, a mulher falou, tem R$40, seu pé. Já serve para alguma coisa. Tá bom. Bom, apenas um detalhe. É o seguinte, tem pergunta de IPTU aqui. Para esses valores de IPTU, qual é a porcentagem do imóvel que deve ser cobrado? Tem uma porcentagem definida, Plauto? Eu não quis deixar a pergunta aqui, ou melhor, o nome. Assim, geralmente as prefeituras, plano diretor, enfim, na votação aí tem os parâmetros, né? Aí cabe aí ao próprio CARNê tem a informação, também não é? Tem, a questão do valor venal e tudo mais. Mas os critérios... A base de cálculo. É através de legislação municipal. Né? Bom, tem 2 anos que não consigo pagar o meu IPTU. Tem risco de perder o imóvel, Plauto? Também não quis deixar o nome, até porque também para não se identificar. Sim. Claro que tem, né? Tem, Barazal. E agora com essa mudança aí, né, do Código de Defesa, do Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, perdão. As execuções são muito rápidas agora, né? E a dívida de IPTU é das únicas situações, né? Se você tem somente aquele imóvel, você pode perder esse imóvel, tá? Porque teve uma modificação na lei uns anos atrás, Barazal, que chama o bem de família. Certo. Né? Ou seja, só tem uma casa, não vou perder. Não penhora? Depende. Tá. Ô, Plauto, posso fazer uma consulta aqui online aqui? Sim, estamos aí. O meu sempre IPTU, disponível. Plauto. Barazal, Tem R$1.000 de diferença de um ano pro outro, Plauto. Tá na justiça, não Como tem... é que pode isso? Não tem motivação. Mas podia aumentar aos poucos, mas logo de cara, pau, R$1.000. Porque assim, as prefeituras estão vendo que é o único meio de receita, assim, rápida, para sangrar mesmo assim, o contribuinte. Então tem que reclamar mesmo. Obrigado pela consulta abraço. particular ao vivo. Se Deus quiser, estaremos novamente aí semana que vem. É isso aí. Quarta-feira de cinza, mas você está escalado. Estaremos aí.
Um abraço, Plauto Holtz, no quadro Direitos do Consumidor. A seguir, detalhes do empate do Ituano com o Santos no estádio Novelli Júnior. Dá só uma olhada aí. O jogo foi 0-0, quase deu pro Ituano, mas o time vai bem. Mas você vai ver também a desgraça do São Bento, que largou na frente e se complica no campeonato. Perdeu de virada para o São Paulo. Até já. Agora a previsão do tempo. O sol aparece hoje e continua muito calor. Agora à tarde as nuvens também aparecem e por isso pode chover rápido em algumas áreas da nossa região. Em Sorocaba, as temperaturas ficam entre 20 e 32 graus. Vamos ver como é que está o céu agora em Votorantim? Também está fazendo muito calor por lá. Vejam então as temperaturas em cidades de nossa região. Itu registra mínima de 20, máxima de 32 graus. Itapetininga tem a mesma mínima e máxima de 31. Em Jundiaí, as temperaturas ficam entre 21 e 33 graus. Laranjal Paulista tem mínima de 20 e máxima de 33 graus. Futebol. E o São Bento, hein? Se complica no Campeonato Paulista e já passa a ficar ameaçado pelo rebaixamento. Tem a pior campanha de todos os times que disputam a competição. Em 5 jogos, foram 4 derrotas e apenas um empate. O Bentão até largou na frente do São Paulo no Morumbi, mas levou a virada e mais uma vez sofreu o gol que determinou a derrota no final da partida. Acompanhe. O São Bento marcou no começo do jogo. Depois do escanteio, o zagueiro Pitt fez de cabeça. Ainda no primeiro tempo, Luiz Araújo cruzou e Lucas Prato mergulhou para empatar. O argentino Prato fez outro gol de cabeça e virou o jogo para o São Paulo. Só que Regis Souza fez o que quis com a zaga do tricolor e marcou um golaço, 2-2. O juiz marcou o pênalti de Pitt em Chaves. Cueva cobrou e o tricolor, que lidera com folga o grupo B, venceu por 3-2. É complicada a situação do São Bento mesmo. Em Itu, o Ituano enfrentou o Santos. O repórter Basílio Magno acompanhou a partida. Mais de 3.000 torcedores foram ao estádio Novelli Júnior para ver de perto o duelo entre Ituano e Santos pela 5ª rodada do Campeonato Paulista. E o aquecimento para enfrentar o gigante da Vila já começou na arquibancada. Aquecendo. Antes deles entrarem no campo, a gente aquece, né? Vai ser duro, mas nós vamos sair com a vitória. Confiança era a palavra de ordem entre os torcedores do Ituano. Eu espero um jogo bem pegado. As duas equipes estão bem fortes. Eu acho que uns 2-0 para Ituano. Foi mal no último jogo, mas a expectativa tá mil aí esse jogo aí. Outro grande reforço veio da arquibancada, com mãe, pai e filho, apoiando o time do coração. A gente gosta de futebol, né? E é um lazer, né? A gente vem prestigiar o Ituano sempre. É um programa saudável. O esporte sempre é saudável, reúne a família, dá para relaxar um pouco. Legal, né? Vibrar com os dois, assistir jogo com os dois. Mas em campo, os times decepcionaram. Com praticamente nenhuma emoção, as equipes fizeram jus ao mau futebol apresentado e não saíram do 0-0. Até que tentaram. A primeira grande chance perdida do Ituano foi com Morato, que veio pela direita, driblou 2 jogadores, mas chutou fraco, sem dar muito trabalho ao goleirão do Santos. Entre as oportunidades perdidas do Peixe, este lance do jogador Copete, que de dentro da área foi para cima do zagueiro do Ituano, tentou impressionar com algumas pedaladas, cruzou a bola que se perdeu no bloqueio do time de Itu. Só para confirmar, final Ituano 0, Santos também 0. É o 3º jogo do Santos sem vencer no Campeonato Paulista. Agora a equipe vai ter que correr atrás do tempo perdido, porque está fora ainda da zona de classificação. Já o Ituano perdeu a chance de dormir na liderança. A torcida ficou um pouco frustrada. A oportunidade que nós perdemos, mas Ituano, como é gigante, com certeza vai ainda recuperar esses 2 pontos perdidos em casa. Faltou aquele algo a mais, correr, ter vontade. O time tá faltando entrosamento, mas
para a próxima partida vamos reverter isso aí. A gente gostaria de ter vencido, pelo jogo que a gente fez, a gente teve um domínio grande do jogo, a gente criou bastante chance, finalizamos mais que o Santos. Então quando você joga contra um time do nível do Santos e consegue jogar tão bem, criar tanta chance, a gente realmente fica chateado por não ter saído com a vitória, mas por outro lado, pela qualidade do adversário, é importantíssimo esse ponto que a gente conquista. Sabíamos que aqui seria um jogo muito difícil, muito pesado, complicado, e foi assim que aconteceu. Aos poucos a equipe está readquirindo novamente uma confiança e é necessário passar por um momento como esse, depois desses últimos 2 resultados. Muito bem, bela e completa reportagem. E como encerramos o Jornal com Futebol, bola para frente. Só assim poderemos alcançar vitórias incríveis e também inesquecíveis. E tem mais futebol para você a seguir com o Futebol Esporte Show. Às 7h20 da noite tem Noticidade com Jaiavão Ranking. Tarde de quarta-feira chegando, hein? Tá começando. Olha para Salesi de Campos aí em Votorantim. Nossa, que sol tá lá fora. Tenha um ótimo dia hoje. Fique em paz. Seja feliz.